O Brasil não lida muito bem com a sua história e por isso ele tem um problema de entender cronologicamente o que é racismo estrutural, mas eu vou tentar resumir isso aqui em 1 minuto. Vamos lá? Na verdade, vai dar 5. Acesso à educação. Lei número 1 de 1837, decreto número 15 de 1839, Rio de Janeiro, com efeito em todo o Brasil. Estão proibidos de frequentar as escolas escravizados ou pretos africanos que sejam livres ou libertos. Essa lei vai durar até 1934. Acesso à moradia. A lei de 1850 especifica que negros não terão acesso a terras. Humanidade. O negro não é considerado, a partir da consolidação das leis civis de 1858, como ser humano, e sim como um acessório semimovente que pertencia à casa. Ele seria tratado como objeto, um acessório, e podia ser até hipotecado. Em 1871 temos a Lei do Ventre Livre e nascia livre. E em 1885, a Lei do Sexagenário, que dizia que todos os negros que tinham mais de 60 anos, quem chegava aos 60 anos, seriam livres. Na verdade, o que ninguém conta é quando a pessoa fazia 60 anos, ela tinha que trabalhar mais 3 para agradecer o patrão. E ela, a lei que abole a escravidão pela Isabel a Heroína. Essa lei não traz nenhuma reparação aos negros e muito menos faz alguma projeção do que ela vai fazer em relação a esses negros escravizados. Ela é uma das leis mais absurdas, porque ela só liberta 15% dos negros que já tinham sido libertos e faz com que o Brasil tome ranço dos negros e comece uma outra política. Como aqui 2 anos depois colocou em 1890 o decreto 528, no qual dizia que todos os imigrantes eram bem-vindos, de menos os africanos. Imigração no Brasil era só para branco e europeu. E se tivesse perambulando por aí, em 1890 também tinha a lei dos vadios e capoeiras. Negros que estivessem andando sem rumo pela cidade, ou seja, à procura de trabalho livre, seriam presos. Começa aí a perseguição a pessoas negras no Brasil e encarceramento em massa da população afrodescendente. Em 1911, a gente começa um pacotão de cotas para os brancos brasileiros. Essa é a Lei 9.081, que você pode procurar depois nas minhas redes para ter mais informação sobre ela. Ela vai de passagens a medicamentos, distribuição de terra e até mesmo escola e ferramentas. E é claro, a partir de 1934 o negro pode votar, mas em 1937 a Frente Negra Brasileira é extinguida, ou seja, a organização que lutava pelo direito dos negros passa a ser clandestina no Brasil. Em 1941, a Lei 3.688 ajuda a criminalizar a capoeira e ela vai até 1975. Ao mesmo tempo que religiões de matriz africana também começam a ser vistas com maus olhos, porque também vinham da mesma raiz da capoeira, ou seja, do negro. Isso porque em 1945 o Brasil diz o seguinte: atender-se-á na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e de desenvolver a composição étnica da população, as características mais convincentes de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Entende agora, pelo amor de Deus, por que a CLT não faz mais sentido para eles? Era só para os primeiros cotistas. Contudo, não esqueça a lei de 1968, que é a lei do boi, que dá garantias para que pessoas que fossem filhas de donos de terras no Brasil, lembra de 1850 que o negro não podia ter terra? Pois é, em 1968, somente pessoas que tinham terras no Brasil tinham 50% das vagas destinadas nas universidades públicas do país. Essa lei só cai em 1985, tá? É claro, agora nós estamos em 1988 com a atual Constituição e é a primeira vez que o Brasil, em 488 anos de história, assume que racismo é crime. Mas o Estado só vai reconhecer oficialmente que tem um problema em relação a políticas de reparação aos negros por tantas leis que ele fez em 2001, no Congresso Internacional de Durban, que aconteceu na África do Sul. E acredite ou não, foi só em 2003 que o Brasil estabelece a Lei 10.639 para educar as pessoas sobre a história e a cultura dos afro-brasileiros. Essa lei nunca foi colocada em prática e hoje já está riscada da Lei de Diretrizes de Bases Educacionais no Brasil. 2009 é a primeira vez que o Brasil vai olhar políticas de saúde para a população negra e é daí que nós estamos falando de violência obstétrica e de outras absurdidades que acontecem com os negros dentro dos hospitais brasileiros. Um país que aos olhos do mundo sempre teve um problema de reconhecer o racismo estrutural, é só em 2010
que o Brasil estabelece o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288. Eu tô quase lá. Bom, a gente termina aqui com a Lei 12.711 de 2012, que é a lei que estabelece cotas no Brasil e que não beneficia só os negros, beneficia estudantes de escolas públicas, estudantes de baixa renda, estudantes com deficiência, estudantes indígenas. Só que o Brasil não gosta muito disso e todo mundo até hoje fala só mal da cota para negros. Isso porque o Brasil não tem um problema racial. Entendeu o que é racismo estrutural? Cronologicamente, a gente fez uma viagem no tempo para entender as leis que impediram o avanço de pessoas negras nesse país. É importantíssimo entender que o direito brasileiro exerceu funções distintas em relação aos imigrantes e aos ex-escravizados. O sucesso de parte de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil se deu principalmente por conta do acesso às leis brasileiras que protegiam a família dos imigrantes e os integraram de forma plena na sociedade brasileira. Não existe grupo que tenha sido bem-sucedido em um país que não tivesse sido fomentado por governo algum. Vimos que tardiamente, apenas 30 anos atrás, o Brasil começa a reconhecer que tem um problema. É grave. E a gente precisa falar sobre racismo estrutural. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao tempo. Meu nome é Ade Júnior, obrigado e até o próximo vídeo.